Vamos agora ver um outro método para aproximar uma função de transferência contínua por uma função de transferência discreta que se baseia numa expansão em série da função logaritmo. Trata-se desta expansão em série. E aqui não vamos demonstrar porque seria muito moroso. A aproximação resultante chama-se aproximação de Tustin, ou central, ou trapezoidal, ou bilinear. Eu vou-me referir a ela como aproximação de Tustin. Resulta, portanto, de aproximarmos o logaritmo de z por uma série truncada. Truncamos logo a seguir ao primeiro termo. Vamos desprezar os termos subsequentes. Ora, estamos lembrados que, por definição, o operador atraso, z elevado a menos 1, é e elevado a menos, tempo de amostragem, vezes s. E, portanto, o operador avanço é z igual a e elevado a tempo de amostragem vezes s. E, portanto, s é igual a 1 sobre o tempo de amostragem vezes o logaritmo de base e, o logaritmo neperiano de z. Substituindo a aproximação do logaritmo que resulta de truncarmos esta série ao fim de um só termo aqui, ficamos com s aproximadamente igual a não 1 sobre t, mas sim 2 sobre ts, tempo de amostragem, vezes z menos 1 sobre z mais 1, multiplicando por z elevado a menos 1 em cima e em baixo, temos 2 sobre ts, vezes 1 menos z elevado a menos 1 sobre 1 mais z elevado a menos 1. Para obtermos a aproximação inversa, fazemos o seguinte, multiplicamos isto daquele lado, elevado a menos 1 vezes s mais 2 sobre ts e, portanto, podemos assim finalmente escrever que z elevado a menos 1, com esta aproximação, a aproximação de Tustin, está a ser aproximado por, multiplicando por ts em cima e em baixo, 2 menos tempo de amostragem vezes s, sobre 2 mais tempo de amostragem vezes s. Isto é, z está a ser aproximado por 2 mais tempo de amostragem vezes s, sobre 2 menos tempo de amostragem vezes s. Face aos dois métodos anteriores de aproximação, o método Tustin tem a desvantagem de dar cálculos um bocadinho mais trabalhosos, o que é aborrecido quando é preciso fazê-los à mão. Vejamos o que acontece para esta nossa função já conhecida. Agora vamos substituir s por 2 sobre ts. Aqui pomos 1 menos z menos 1 sobre 1 mais z menos 1 mais 3. Agora é sempre só uma questão de fazer cálculos. Multiplicamos em cima e em baixo por isto. Ficamos com ts mais ts vezes z elevado a menos 1. Aqui em cima ficamos com 4. Menos 4z a menos 1. Mais 3 vezes aquilo que multiplicamos em cima. Portanto, 3 tempo de amostragem mais 3 tempo de amostragem z elevado a menos 1. Agora é só rearranjar os termos ts z elevado a menos 1 mais ts. Cá em baixo, z elevado a menos 1 vezes 3ts menos 4 mais 3ts mais 4. Naturalmente, depois no fim era preciso substituir o tempo de amostragem para chegar aos valores numéricos. A grande vantagem deste método é outra. Vamos ver o que é que acontece ao semiplano complexo esquerdo em S quando ele é mapeado para Z
utilizando a aproximação de Tustin. Para isso vamos utilizar a variável S que já utilizamos no vídeo da aproximação retangular para trás. Temos de substituir aqui esta expressão pela do método de Tustin. Ora, Z é aproximado por 2 mais tempo de amostragem vezes S. O tempo de amostragem é aqui irrelevante. Quanto à estabilidade, podemos assumir que é 1 sobre 2 menos tempo de amostragem vezes S. Vamos traçar a mesma imagem. E agora sim, aquele grande segmento da reta é finalmente mapeado no círculo de raio unitário. Existe, portanto, preservação da estabilidade quando se converte de S para Z e também quando se converte de Z para S. Em MATLAB, podemos converter uma função contínua em discreta e uma discreta em contínua, recorrendo às funções sit_d, C de contínuo, D de discreto e D to C. Os métodos implementados que estivemos a estudar são os de Tustin e o de mapeamento de zeros e polos. Devemos especificar o tempo de amostragem, o método, e aqui temos a conversão utilizando o método de Tustin. Podemos agora converter de volta para o contínuo. Repare-se como a aproximação claramente não é exata. Ao fazermos duas conversões não recuperamos perfeitamente a função de transferência original. Se tivéssemos utilizado um tempo de amostragem claramente mais pequeno, estaríamos numa situação melhor. Repare-se que este termo é praticamente desprezável. Ficávamos com 1 sobre 2S mais 3. Mas nem mesmo assim a reconversão é exata. O outro método que está implementado é o de mapeamento de zeros e polos.